Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita no Alcorão Sagrado, na Surat Al-Ahzab, no versículo 37, وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Esses versículos eles são continuação de uma história que começamos a falar sobre o profeta Muhammad a.s. em relação a uma das suas esposas, que era chamada Zainab bin Jahsh. E a Zainab bin Jahsh que foi a esposa do Zayd ibn Haritha. E falamos que o Zayd ibn Haritha ele era o filho adotivo do profeta Muhammad a.s. E no começo dos versículos Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que as pessoas colocassem o nome da pessoa adotiva na pessoa que está adotando. E Allah subhanahu wa ta'ala ele explicou para nós que essas pessoas, essas crianças adotivas, elas não são filhas reais da pessoa, elas são filhas dos seus próprios pais biológicos que geraram eles. E não tem nada a ver com o filho que adotou essa pessoa. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou isso como regra no começo do Alcorão, no começo da Surat Al-Ahzab, onde nós citamos na parte dos versículos que fala sobre isso. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele queria que anulasse todas as regras que fossem ligadas com essa questão, para que essa questão esteja totalmente clara. O Zayd ibn Haritha, que era um escravo, na realidade, ele foi doado ao profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad a.s. libertou ele e fez com que ele fosse o seu filho adotivo, e depois Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso. Então ele cresceu na casa do profeta Muhammad a.s. e era Zayd ibn Haritha e não Zayd ibn Muhammad. Isso já foi determinado. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o Zayd ibn Haritha casasse com a Zainab bin Jahsh. Zainab bin Jahsh era uma pessoa nobre em Quraysh, em Meca. Zainab bin Jahsh era a prima do profeta Muhammad a.s. A prima, que a mãe dela e o pai do profeta Muhammad a.s. são irmãos. Então Zainab bin Jahsh, ela recusou no começo. Como é que eu sou uma pessoa nobre de Quraysh, que eu devo casar com o Zayd, que ele era um escravo? E ela não aceitou no começo, até que Allah subhanahu wa ta'ala disse, os versículos anteriores que nós explicamos, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. E não cabe o crente e a crente, se Allah ou seu mensageiro determinarem algo, que eles tenham a escolha. Então a Zainab não tinha escolha aqui. Tá? E nós falamos que a escolha, essa questão foi uma questão específica. Isso não é generalizado, essa questão. Então, somente para Zainab com o Zayd. E o profeta Muhammad a.s. ordenou que eles casassem. E eles se casaram. Depois de um ano, durante esse ano, Zayd e Zainab não deu certo o casamento deles. E o Zayd ele reclamava da Zainab para o profeta Muhammad a.s. E o profeta Muhammad a.s. ele dizia para o Zayd: Amsik alayka zawjak. Segure a sua esposa. Wattaqillah. Tema Allah, tenha paciência, fique com ela, não seja uma pessoa que quer apressar as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, depois que ele casou, Zayd com a Zainab, depois de um ano, e Allah subhanahu wa ta'ala ele citou essa história, dizendo: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Recorde, ó Muhammad, quando você disseste aquele a quem Allah favoreceu a ele. Favoreceu o quê? O Islã. De uma das maiores dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala sobre qualquer pessoa
que é muçulmano, que segue a religião do Islã, que adora um único Deus, é o Islã. Essa é a maior dádiva que nós temos na nossa vida. Maior dádiva do que a nossa saúde, do que o nosso dinheiro, do que os nossos filhos, do que as nossas esposas, do que as nossas casas, do que tudo que existe no mundo. A dádiva maior do que isso é você ser uma muçulmana, que Allah subhanahu wa ta'ala permitir que você adore somente a Ele. Essa é uma das maiores dádivas. E o Zayd, uma das dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele, uma das maiores dádivas que seria o Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, e quando você fala ao Muhammad, para aquele, an'ama Allahu alayhi, que Allah, ele favoreceu a ele com o quê? Com o Islã. Dele estar junto com o profeta Muhammad a.s., de Deus trazer ele de uma tribo para ser vendido em Meca, para ser levado para Khadija, para ser doado para o profeta Muhammad a.s., libertar ele e ficar na casa do profeta Muhammad a.s. Essa é uma das maiores dádivas do Zayd, que Allah subhanahu wa ta'ala deu para o Zayd, para ele ter essa rota da vida dele, de estar junto com o profeta Muhammad e se converter ao Islã. Porque uma das primeiras pessoas, a gente fala, o primeiro muçulmano, depois do profeta Muhammad a.s., dentre os homens, Abu Bakr, dentre as mulheres, a Khadija, dentre as crianças, Ali ibn Abi Talib, dentre os escravos, Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, que era escravo, e o profeta Muhammad a.s. libertou ele. Então, essas pessoas, essa dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala sobre essas pessoas, sobre o Zayd, que Allah subhanahu wa ta'ala favoreceu a ele. E a quem tu, ó Muhammad, favoreceu a ele. E você também, Muhammad, favoreceu a ele. Por quê? Favoreceu a ele de libertar ele. E de não se tornar mais escravo. E de deixar ele permanecer na casa do profeta Muhammad a.s. para aprender junto com o profeta Muhammad a.s. Porque o Zayd, na hora que o pai dele e o tio dele vieram procurar e se encontraram com ele e falaram para o profeta Muhammad a.s., nós temos o nosso filho que foi rapturado pelas pessoas na guerra e foi vendido em vários lugares, e indicaram para nós que ele estaria aqui em Meca. Nós viemos aqui e as pessoas disseram que ele está junto com você, eu sou o pai dele e esse é o tio dele, e toda a tribo está esperando por ele. O profeta Muhammad a.s., ele disse, o que vocês querem? Eles disseram, nós pagamos tudo que o senhor quiser para a gente levar o Zayd junto conosco. Se você pedir dinheiro, se você pedir o que você pedir, nós estamos dispostos a pagar. O profeta Muhammad a.s. disse, eu vou oferecer algo melhor para vocês do que isso. Eles disseram, qual que é o algo melhor? Ele disse, nós vamos trazer o Zayd, que o Zayd estava talvez brincando em algum lugar ou dentro de casa, e vamos ver se você realmente é o pai dele, esse é o tio dele, e deixe a escolha para ele. Se ele quiser ir com vocês, que vá. E se ele quiser permanecer comigo, vocês não podem forçá-lo. Eles disseram, com certeza, jamais alguém poderá fornecer a nós melhor do que isso, o nosso filho, para escolher se ele ficaria conosco ou com você. Trouxeram o Zayd quando viu o pai dele, abraçou o pai dele, o tio dele, choraram e tal. E eles disseram, ó Zayd, o Muhammad, isso o profeta Muhammad não era profeta ainda. O Muhammad, ele te deu a escolha para você ou ir conosco ou permanecer com ele. Para eles, 100% que ele iria com eles. Aí o Zayd, ele olhou e disse, juro por Deus que jamais escolheria alguém para ficar com ele a não ser o Muhammad. Escolheu o profeta Muhammad de permanecer com ele no lugar de ficar com o quê? Com os próprios pais. E eles disseram, o pai dele disse, realmente a sua escolha, ela foi uma escolha com razão, porque eles souberam do que o profeta Muhammad a.s. era uma pessoa que jamais alguém nesse mundo poderia ter tanta boa conduta como o profeta Muhammad a.s., o tratamento que o Zayd ele recebia do profeta Muhammad a.s., e não somente o Zayd, todas as pessoas que conviviam com o profeta Muhammad a.s. Se a gente ler a vida do profeta Muhammad a.s., o profeta Muhammad a.s., ele era a pessoa mais nobre em tudo que você possa imaginar. Na sua boa conduta, no seu comportamento, nas suas falas, no seu sorriso, em tudo que você possa imaginar.
tratamento da esposa, dos filhos, das filhas, dos netos, do escravo, do vizinho, das pessoas em geral. Não há uma pessoa que consiga chegar nem 1% naquilo que era o profeta Muhammad a.s. em todos os sentidos. E por isso que ele é o exemplo para nós em tudo. E Allah subhanallah, fez com que o Zayd estivesse na casa do profeta Muhammad, e o profeta Muhammad a.s., depois que Zayd escolheu que ele ficasse na casa dele, ele saiu e disse para as pessoas: eu testemunho a vocês que o Zayd é meu filho, é filho de Muhammad, e por isso a partir daquele momento que ficou sendo chamado de Zayd, filho de Muhammad, até que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa an'amta alayhi, e você, a Muhammad, você favoreceu a ele também de libertá-lo e de ele permanecer com você. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. Disse para ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para o Zayd: segure a sua esposa e tema Allah, não venha reclamar. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. Subhanallah. Esse versículo, Aisha radiyallahu anha e o Anas ibn Malik, que é a pessoa que vivia em Medina junto com o profeta Muhammad a.s., que a mãe dele deu ele para o profeta Muhammad a.s. como uma pessoa para servir o profeta Muhammad a.s. O Anas, ele disse que viveu com o profeta Muhammad durante 10 anos em Medina. Ele tinha 9 anos quando foi oferecido para o profeta Muhammad a.s. e ele cita como era a boa conduta do profeta Muhammad a.s. O Anas e a Aisha, eles disseram: se o profeta Muhammad a.s. tivesse que esconder algo da revelação, ele esconderia esse versículo. Se tivesse que esconder algo da revelação que Allah mandou a ele, ele esconderia esse versículo. Qual que é o significado desse versículo? وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Olha, as palavras realmente você percebe que elas são... Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre o profeta, o que ele diz: mantém tua esposa contigo e não a divorcie. E Allah disse para ele: escondes, ó Muhammad, em teu íntimo o que Allah o iria mostrar. Você está escondendo, porque Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad que esse casamento não irá permanecer e que haverá separação, e que Allah subhanahu wa ta'ala irá ordenar que o profeta Muhammad casasse com Zainab. Essa era uma revelação ao profeta Muhammad a.s. O profeta, isso não era revelado nesse momento, mas ele já sabia que seria uma revelação de Allah. E Allah disse para o profeta Muhammad a.s.: você esconde no seu íntimo, dizendo para o Zayd: tema a Deus e segure a sua esposa. Allah lhe disse: você esconde o que tem no seu íntimo, aquilo que Allah revelou a ti, o que Allah iria mostrar, porque virá a revelação, que veio a revelação. E temeis as pessoas, enquanto Allah é mais merecedor de ser temido. As palavras foram dirigidas para quem? Para o profeta Muhammad a.s. Como o profeta Muhammad iria temer as pessoas? O profeta Muhammad jamais ele teme as pessoas, mas o profeta Muhammad a.s., a questão de temer aqui é que o profeta, ele sabia que os hipócritas ao seu redor iriam levar aquilo lá como uma conversa e fofoca para espalhar entre as pessoas: olha, o Muhammad vai casar com a esposa do filho dele. E o profeta Muhammad a.s., ele sabia que aquilo lá iria gerar uma polêmica na sociedade. E as pessoas que tinham a fé fraca, eles iriam levar em consideração e levar essas palavras para frente. É isso que o profeta Muhammad temia. Que isso vai chegar nos hipócritas, e que eram bastante naquela época. Nós sabemos que os hipócritas no tempo do profeta Muhammad a.s., tem o Abdullah ibn Ubay ibn Salul, eram quase 1/3 de Medina que seguiam ele. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, quase 1/3, imaginem. 1/3 de Medina que seguiam uma pessoa que era hipócrita, deixando de seguir a ordem do profeta Muhammad a.s. e dizendo que são muçulmanos.
Se isso estava no tempo do profeta Muhammad alayhi salam, imagine o nosso tempo hoje, né? Isso dá uma... Allah subhanahu wa ta'ala diz: e temias as pessoas enquanto Allah é mais merecedor de ser temido. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou aqui, colocou essa causa. Allah, ele não cita os detalhes, que na hora que foi ordenado, com certeza os hipócritas falaram, as pessoas levaram e trouxeram, só que Allah não cita, porque as coisas que são como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, numa sociedade você vai ter as palavras boas e as palavras dos hipócritas. Você vai ter as palavras que contrariam a ordem de Allah, as palavras que contrariam a ordem do profeta Muhammad alayhi salam, e elas irão se espalhar, irão ser o comentário das pessoas, mas vocês devem esquecer, deixar de lado e somente olhar para a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, independente do que as pessoas falam. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz aqui, então quando Zayd, subhanallah, a palavra Zayd é o único sahabi que foi citado no Alcorão Sagrado. Não tem nome de nenhum sahaba no Corão a não ser o Zayd. Só o nome dele. Sendo que Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali são melhores do que o Zayd em relação à posição deles. Mas por que o Zayd somente foi citado e eles não foram citados? Nem o Abu Bakr foi citado no Alcorão diretamente pelo nome, nem o Umar, nem o Uthman, nem o Ali, nem o Talha, nem o Zubair, nem todos esses grandes sahaba não foram citados os nomes deles no Corão. Somente foi citado o nome do Zayd. Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para o Zayd: Zayd, você era chamado filho de Muhammad e de repente nós cortamos essa relação. Você não é filho de Muhammad na realidade. Imagine o Zayd sendo chamado filho do profeta Muhammad. E de repente, não, você não é filho do profeta Muhammad, você é filho do Zayd ibn Haritha, não do Muhammad. Quanto que aquilo lá poderia afetar no Zayd, na vida do Zayd? Bastante. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, enobreceu ele, como se estivesse falando para ele: Zayd, você não é mais o filho do Muhammad, e que você não é realmente o filho do Muhammad. No lugar disso, nós iremos enobrecer o seu nome de ser colocado no Corão e ser citado até o dia do final. É uma nobreza. Imagine o Zayd lá falando: só o meu nome é citado no Corão. É nobreza ou não? É uma nobreza. Quando você está lendo o Corão e ler a palavra Zayd, você tem 30 hasana. Se você falar Zayd fora do Corão, é um nome normal. Você lendo فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا زَيْدٌ, eu li aqui Zayd, você tem 30 hasana só por ler Zayd, a palavra Zayd. É uma questão nobre. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. Então quando Zayd se desfez dela, formalmente divorciou ela, e depois do divórcio ela permanece 3 meses, 3 ciclos que passam, e aí depois ela consegue casar. Unimos-te a ela pelo casamento. زَوَّجْنَاكَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo: unimos você a Muhammad, a Zainab, e ele casou com quem? Com a Zainab. Quem casou o profeta Muhammad alayhi salam com a Zainab? Allah. Então, o profeta Muhammad alayhi salam, qualquer casamento precisaria, quando vem a esposa, tem que vir quem? Um tutor, uma pessoa responsável, e testemunhas. Aqui, a Zainab não precisava de responsável. Quem era o responsável pelo casamento dela? Allah. E por isso que a Zainab, quando ela dizia, as esposas do profeta Muhammad, cada uma ia colocar, expor aquilo que ela tinha de privilégios. A Aisha, ela dizia entre as esposas: eu sou a única que casei com o profeta Muhammad a.s. e era virgem. A Fátima dizia: a minha mãe era a única que casou com o profeta Muhammad a.s. quando ele era virgem. A Zainab dizia: eu sou a única que Allah me casou.
com o profeta Muhammad a.s. Então cada um tinha seu privilégio. E a Zainab, o privilégio dela era o quê? Que era casar, que Allah casou o profeta Muhammad a.s. com a Zainab bin Jahsh. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ. Allah casou a Zainab com o profeta Muhammad a.s. Isso é um grande privilégio para Zainab. Allah. É um grande privilégio para Zainab, para ela dizer que Allah me casou com o profeta Muhammad a.s. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala diz para que não houvesse censura sobre os crentes em despor as esposas de seus filhos adotivos. Quer dizer que agora essa lei ela anulou todo tipo de regras que poderiam acarretar em relação ao filho adotivo. Não pode casar com a esposa dele, porque nós sabemos, na religião muçulmana, antes do Islã também isso era proibido. Se um homem casasse com uma mulher e separasse dela, o filho jamais poderia casar com essa mulher. E se o filho casar com uma mulher e separasse dela, o homem não pode jamais, o pai já pode jamais casar com essa mulher que o filho já casou. Aqui o Zaid, ele não é um filho biológico, ele é um filho adotivo. Então, aqui poderia, e o profeta Muhammad a.s. casou com a Zainab, porque ela era casada com o Zaid, que era filho adotivo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala anulou essa regra de não poder casar com o filho adotivo, e ele disse, dentro do Alcorão Sagrado, tirando toda essa regra. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, quando se desfizerem delas formalmente, depois de serem separadas e ficarem 3 meses, 3 ciclos, aí podem casar com as esposas que são filhos adotivos. E a ordem de Allah é sempre cumprida. A pessoa vai falar, tá, mas isso tal não era, é a ordem de Allah. A ordem de Allah, ela tem que ser cumprida. Mesmo as pessoas contrariando, mesmo que o mundo inteiro contrariar, a ordem de Deus deve prevalecer e ela que deve ser determinada e colocada em prática. Paramos aqui nesse versículo, inshallah. Depois nós continuamos, inshallah, os demais versículos. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.